Vamos então dar continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, livro de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, que nos relata a vida espiritual. É um livro que vem na continuação do livro do Nosso Lar e que André Luiz vem, em missão de trabalho, trazer à psicografia de Chico informações acerca da vida no mundo espiritual, sobre vários aspectos. Continuemos então pelo capítulo 19, intitulado O Sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou: em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa ouviu-o afirmar: poderão utilizar meu carro até à zona em que se torne possível. André Luiz e mais alguns espíritos encontram-se neste momento em aprendizado, encontram-se junto ao nosso planeta, acompanhados por Aniceto também, aprendendo com as experiências de auxílio ao mundo terrestre, ao mundo encarnado, que se encontra no momento de guerra a nível mundial. Portanto, eles encontram-se mais concretamente na zona da Europa. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Aqui temos então uma novidade. Poderão utilizar meu carro até à zona em que se torne possível. Existem transportes no mundo espiritual, existem formas de movimentação. Os espíritos utilizam-nos, próximos de nós e afastados de nós também. Portanto, ele vai fornecer o carro para que se torne mais rápida essa movimentação. Não podia caber em meu espanto. André Luiz ficou surpreendido. Mais uma informação nova. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, os samaritanos eram um grupo de auxílio à crosta terrestre, eles movimentavam-se, nomeadamente com as carruagens, se recordam do livro. Conhecendo então os samaritanos, não fazia ideia de existirem outros meios de transporte, muito menos tão semelhantes aos nossos, que empregavam grandes veículos de tração animal, no caso dos samaritanos, em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto do socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Portanto, eles dirigiam-se ao posto de socorro, daí a necessidade desse transporte, à semelhança do que os samaritanos faziam no auxílio às regiões inferiores da crosta terrestre. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nós ainda conhecemos muito pouco. Aqui na Terra, os engenheiros e os cientistas e os técnicos desta área vão pesquisando, vão tentando que os nossos transportes sejam cada vez mais eficientes, energeticamente, cada vez mais rápido, mas com certeza estão longe de conhecer, e nós também, a variedade de transportes que então existem no mundo espiritual, através do eletromagnetismo, ou então utilizando-se dessa fonte energética. Ainda temos um mundo novo para descobrir. E são muito mais numerosos do que se possa imaginar. Existe então uma grande variedade. Compreendemos que sim, dado que existem várias faixas vibratórias, várias faixas energéticas, assim sendo, há que adequar a cada zona e a cada objetivo o transporte necessário e o transporte possível a cada entidade espiritual, obviamente também.
Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Portanto, os espíritos ali em trabalho estão preocupados com a situação do planeta, mais concretamente dos países envolvidos em guerra. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Vicente e André são ainda neste contexto, novos nas tarefas espirituais. Eles propõem-se ao auxílio espiritual e então estão a acompanhar, como disse atrás, os espíritos mais experientes nesse aprendizado. Mas era necessário passar à parte mais prática, à parte ativa. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda a parte. É verdade, há sempre que fazer, há sempre pessoas para ajudar. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Onde houver boa vontade, vontade de ajudar, amor para dar, mãos para serem estendidas, haverá sempre o amparo divino. Nossos amigos poderiam colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. E este é um trabalho que todos nós podemos fazer. A espiritualidade propôs a André Luís e a Vicente esse trabalho de prece, porque é um trabalho de ajuda, é um trabalho de envio, de emissão energética, é um trabalho de emissão de amor. E essa energia, como sabemos que nada se perde no universo, ela é canalizada para os necessitados, portanto, nada é desperdiçado. Então, quando nós oramos, nós criamos, nós geramos e podemos ajudar com isso. Portanto, há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender também neste trabalho. Excelente sugestão, portanto, concordaram, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Individual ou coletiva, o importante é que seja de coração, que doemos o nosso melhor com verdade. Aliás, falou Ismália, afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito à lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos de sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Portanto, eles estão em trabalho de ajuda, como dissemos, e aqui surge-nos uma novidade: técnicos de sopro. O sopro é um método de auxílio energético. Assim como existe o passe, o sopro é igualmente um método eficaz de limpeza energética e de tratamento energético dos espíritos com ou sem corpo. Portanto, existem espíritos com algumas especialidades nesta área, e vamos ver mais à frente quais são, assim como existem irmãos nossos encarnados também. Técnicos de sopro? Indaguei assombrado antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Também foi uma surpresa para André Luís. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. Privilégio do homem.
Portanto, Deus dá-nos realmente tantas formas de nos ajudarmos uns aos outros. Tantas formas. No entanto, quanto encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Esses tesouros são nossos. Comumente vivemos por lá, perdendo o tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos suproterápicos. Peço desculpa, é uma palavra nova. Então é algo que ainda não é muito conhecido. Ou melhor, conhecido mas nós ainda temos dificuldade em adotar estas formas de tratamento. Por dois motivos, pelo menos dois motivos. Ainda pela nossa preguiça de estudo, de pesquisa, de vontade e também de trabalharmos isso em nós, porque não é qualquer pessoa ou em qualquer circunstância que se pode adotar este método do sopro. Há que ter vários cuidados, há que estudar, há que saber o que se faz e há que cuidar, obviamente, da nossa saúde física também e espiritual, para podermos pôr em prática essa ação. Mas sabemos que vamos devagarinho e vamos compreendendo devagarinho, porque a nossa vontade também ainda é muito limitada. Mas semelhante património está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando a minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. É verdade. O passe, já todos nós conhecemos, já nos é mais familiar, mas existem outras formas de tratamento também muito eficazes, mas precisamos sempre do esforço individual, do conhecimento, para aprofundar estas questões. E os benefícios, como nos dizem os espíritos, são imensos. Nós temos ao nosso dispor tantas formas de aliviar o nosso sofrimento, tantas formas de ajudar os outros, tantas formas de fazer parte do amor universal, porque todo o planeta, nos dois planos da vida, é amor universal e esse amor exige esse equilíbrio, essa harmonia e todos nós devemos contribuir para isso, cada um dentro das suas possibilidades, mas é a responsabilidade de todos, sim. Toda a realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. Propomos-nos ao trabalho, estudamos, experienciamos, crescemos, para depois poder praticar e ensinar. E Deus e Jesus está sempre pronto a nos auxiliar nos bons propósitos. Estaremos nós então preparados para os receber. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas, para isso, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Cuidados imprescindíveis. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem,
com a abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir, também na crosta, a saúde, o conforto e a vida. É algo que a humanidade pode utilizar, sim, mas com os devidos cuidados. O estômago sadio, portanto, cuidado com a nossa alimentação, com a nossa saúde física, porque se nós ingerirmos coisas energeticamente densas que nos vão fazer mal, como é que nós vamos doar se sabemos que o sopro é uma projeção da nossa cavidade oral, não é? Da nossa respiração? Obviamente que existe todo um percurso, todo um canal que deve estar limpo, cuidado, em harmonia energética. Senão, obviamente, não vai curar, não vai ajudar, pode ainda prejudicar. A boca habituada a falar o bem, as palavras têm energia, já dissemos, com a abstenção do mal e a mente reta interessada em auxiliar, os cuidados morais, tal como no sopro, em tudo na nossa vida, no passe, em todas as nossas ações de ajuda, o cuidado moral é fundamental. Como é que nós vamos doar boa energia, seja de que forma for, se nós não a temos? Se nós não a conservamos ou se nós não a produzimos em nós, não podemos doar aquilo que não temos. Então estes cuidados são fundamentais. E teremos o sopro calmante e revigorador. Portanto, existem vários tipos de tratamento em relação ao sopro. Não vamos agora aprofundar, mas ficamos já com informação. Estimulante e curativo. Assim como existem os vários tipos de passe, os vários tipos de energia. A saúde, o conforto e a vida é aquilo que nós podemos usufruir, beneficiar com esta prática. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Portanto, é algo que nós herdamos do nosso Pai. O sopro da vida, já todos nós ouvimos falar. E Jesus, como seu Filho, como seu enviado para nós, deixou-nos esse exemplo também. É algo que faz parte da nossa natureza espiritual. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? É verdade. Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Portanto, já experienciando este tipo de tratamento, este tipo de situação. Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. É difícil, exige esforço, trabalho, dedicação, muito estudo. Especializarmos-nos neste tipo de áreas de tratamento, como disse, é muito difícil, tanto no plano terreno como no plano espiritual também. E que o nosso irmão deixa-nos esse exemplo, mas ao mesmo tempo esse convite a todos que queiram conhecer e proporem-se ao trabalho. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. As servidoras chegavam. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo ele em tom confidencial.
Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador a soprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Portanto, é da nossa herança religiosa, a herança religiosa da própria humanidade, estes ensinamentos. A Bíblia fala-nos e muitas outras obras com certeza também. Essa tal energia que nós não vemos, mas que existe e que está em toda a parte e que cuida de nós. Pegando no exemplo atrás da natureza, essa inteligência divina que é a Mãe Natureza só podia ser criada por Deus e só podia ter esse efeito de vida, de sopro de vida em tudo aquilo que a move. Referindo-se então aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo o sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. O Ministério do Auxílio do Nosso Lar também tem essa área de especialidade, tal como nós aqui na Terra também temos as nossas especialidades também. No plano carnal, toda a boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Siga-lo-emos com prazer, respondeu o nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Ficou a curiosidade no nosso André Luís e nos companheiros de aprendizado para poderem ver, experienciar esse ensinamento novo do tratamento energético através do sopro. No entanto, como diz depois, outros trabalhos são necessários desenvolver, outras atividades o esperam e o aprendizado, com certeza, continua enriquecendo-os a eles e a nós, que lemos as suas páginas e aprendemos de igual forma. Possamos nós também ir estando atentos ao longo do estudo dos restantes capítulos também, ou lendo o livro em nossa casa, porque realmente são muitas informações, são muitos aprendizados reais, verdadeiros, e quanto mais cedo nós formos assimilando todos esses conhecimentos, quanto mais cedo nós formos compreendendo e sentindo que somos seres espirituais, que somos de lá, não somos daqui. Aqui estamos de passagem, mais fácil será para nós, tanto a nossa existência atual, como depois as futuras também. Agradeço a vossa atenção. Vamos então tomar o nosso passe, que desejamos ser revigorante para todos. Obrigada.